Pode chegar, tá começando mais um A Alma do Negócio, esse podcast feito para turbinar o seu coração, sua mente, seu espírito empreendedor. Você que é empresário, empreendedor, tá fazendo aquela transição de carreira, não sabe se fica na empresa, se abre o próprio negócio, o lugar é aqui. E aqui o assunto a gente transborda os convencionais do mundo de negócio, não é isso, meu irmão? É isso aí. Porque, meu irmão, o mundo dos negócios já existem ferramentas de monte, não é? Ao longo desses últimos anos, o que mais criou foi ferramenta. Processos, procedimentos, metodologias. Mas tem alguns pontos que caminha com a humanidade, que é a questão da fé, do acreditar, que é a questão de assim, cara, qual o meu propósito nessa vida? Eu vim fazer o que aqui nessa terrinha de meu Deus? E quais são os meus talentos no meu propósito? No meu propósito. E hoje o tema, o nosso convidado vem trazer um tema pra gente que é riquíssimo. Muitas pessoas fogem, né? A gente costuma dizer que o espírito precede a matéria. Então, pra gente, tudo é energia, é espiritual e impacta diretamente no negócio. A gente acha que isso aqui é brincadeira, mas não é. E a gente foi convidar um cara que é uma figuraça, com todo respeito eu apresento ele assim, porque a gente já teve oportunidade de se esbarrar em alguns lugares e eu fiquei encantado com a energia dele, com o jeito divertido e leve, que eu acho que a espiritualidade também precisa dessa leveza. Muita originalidade. Muita originalidade. Reverendo Padre Pedro, gratidão pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Tô feliz demais, cara. Nossa, que alegria encontrar com vocês, estar aqui com todos nesse podcast. E eu tenho certeza que grandes coisas vão acontecer. Porque nenhum passo é dado para que não aconteça nada grande, né? É verdade. Então, para que coisas enormes aconteçam, grandes construções, sempre tem o primeiro passo, né? Então, esse é o primeiro passo. E eu agradeço a vocês por confiarem neste camarada aqui, né? Eu só vou no leve. Pode trocar, minha mãe troca até hoje, pô. O leve nem tanto, né? Porque eu tô um pouquinho, né? Não, já tá. Mas tá bom, né? Já tá. Eu queria saber como é que foi, pra gente fazer uma introdução na Alma do Negócio, eu queria saber como é que foi a sua escolha para se tornar um religioso, né? Para trabalhar, enfim, trabalhar para Deus, né? Porque eu acho que de uma certa forma é quase que você empreender. Empreender na Deve fé. ser empreender na fé, é isso? Isso aí, é empreender. Olha, empreender. olha o trocadilho bom aí. Não, segura. Mas o trocadilho é bom. Segura. É empreender na fé, sim. É isso aí. Mas na verdade, eu não escolhi. Eu fui jogado. É mesmo? Me jogaram do sacerdócio, né? Então, a minha história de vida, ela me levou a ser sacerdote. É mesmo? Uau. O senhor nasceu aonde? Eu sou pernambucano, Tá. né? Mas fui criado no Rio de Janeiro. Então eu sou pernamboca, né? Sensacional. Eu sou pernamboca. A minha vida, minha mãe tinha a sua vida, meu pai caminhoneiro, eles se conheceram no posto de gasolina, na estrada. Não pergunte o que minha mãe fazia. Não, pra quê? Frentista, né? Eu falei pra Naquela vocês, época vocês não vão tinha, se surpreender. naquela vocês época vão não se tinha surpreender. isso. Não tinha isso. E aí, ele jogou a partir da boleia do caminhão, né? No mínimo foi uma rapidinha, né? Porque aquilo... Do jeito de ser acelerado. Né? Não pode ser devagar, né? E aconteceu de se apaixonarem e foram viver. Viver a vida, acho que... minha vida é andar por esse país. Aí foram pelas estradas, né? Depois que nasci lá em Pernambuco, eles resolveram ir ele caminhoneiro, foi pro Rio de Janeiro, né? E no Rio de Janeiro, eu já molequinho, a minha mãe foi trabalhar arrumando a casa dos padres. E o meu pai foi trabalhar num posto de gasolina, do lado da igreja, né? E depois de um tempo, eles começaram a ter desentendimentos, e resolveram cada um viver a sua vida. Ela foi viver a vida dela e ele a dele. E nisso me deixaram aos cuidados de uma senhora que era a governanta da casa dos padres. Olha, a minha mãe fazia, eu volto para buscar ele. Voltou, mas bota tempo nisso, né? Então eu fui criado dentro da casa dos padres. Então ali eu fui me apaixonando por todo o serviço que eu vi eles fazerem. E
Depois de um tempo, minha mãe retornou, ela casou com outra pessoa, né? Um senhor lusitano, que inclusive me deu esse nome de Paula, que não era meu, né? Eu fui presenteaado. Ele era português. Era lusitano, só podia ser português. Português. Você falou lusitano? Então eu peguei no ar. Por raios. Você vê que falamos em português, já contaminou o rapaz, né? Por raios, ó o bigode. Por isso que eu sou vascaíno, né? Por isso que eu sou vascaíno. Eu vou te falar um negócio, viu? Meu sogro vai me matar, porque ele é português. É mesmo? E ele assiste isso aqui. Mas tá valendo, sogrinho, eu te amo, pois. viu? Ora, pois. E aí, ele me reconheceu como filho, então teve todo... Mas também não deu certo. E aí, depois que eles se separaram, por onde é que eu volto? Pra casa dos padres depois de novo, né? De presente eu ganhei o nome, né? E aí, essa senhora voltou a cuidar de mim. Eu já estava bem grandinho, tive meus desacertos da juventude, né? Mas resolvi ir para o seminário. Seguir o seminário. Porque ensina a criança o caminho que ela tem que andar, quando ela cresce não esquece, né? Isso aí é uma verdade, né? E eu tinha a vocação sacerdotal, né? Acho que se eu não fosse sacerdote da igreja, eu seria sacerdote em qualquer outro lugar. Sim. Eu nasci com essa veia sacerdotal. É um talento. Ele estava escondido. Na hora que ele desperta, isso é empreender. O empreendedor, quando desperta alguma coisa nele, que ele bota na cabeça que vai fazer, ninguém segura. Quem nasceu para ser empreendedor, quem nasceu para ser empresário, nasceu marcado pelo universo para fazer isso. Muito bom. Então, assim como quem nasceu para ser sacerdote. Ninguém é empresário, por acaso. Eu vou virar empresário. Não. Quando ele começa a ter desejo, os desejos começam a aflorar, de fazer alguma coisa para que ele possa criar a própria renda, isso é porque dentro dele, isso já existia. Isso é lei hermética, o que está fora é o que está dentro. Sim. Então, quando reflete por fora, é porque dentro já explodiu. É porque é uma chama, é uma força que... não tem explicação, né? É um desejo de realizar. Não tem. Eu quero e eu vou até o final. Mas uma coisa legal que o reverendo falou agora é essa questão de que está hermético, né? Que está guardadinho lá. Então eu posso dizer que a gente às vezes nem sabe os grandes segredos que estão dentro da gente e não tem idade para empreender também. A gente não sabe nem os grandes segredos e nem as grandes maldades que temos dentro de nós. Né? Jesus Cristo diz assim, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, e sim o que sai. Porque tudo que é de ruim já está lá dentro. É como dizem que todos temos a célula cancerígena, mas ela só se desenvolve no momento em que ela encontra a oportunidade. Ódio, mágoa, rancor, aí ela vai, né, ter vida. Tudo está dentro de nós. Então, tudo que é bom e o que é ruim, essa ambiguidade, né, esse branco no preto, preto no branco, esse xing, está lá dentro da gente, está dentro de nós. Então, tudo é despertar através de um start. Esse start é quando a nossa energia... Quando a nossa energia ela é ativada, automaticamente vai acontecer aquilo em o que a minha energia alimentar mais. Então, se eu estou numa energia negativa, as coisas ruins, todas que já existem dentro de mim, elas vão sair. E eu vou começar a refletir. Porque fora vai ser o que eu sou dentro. Agora, se o que eu ativar forem as coisas boas, o empreendedorismo, a vontade de vencer, de crescer, tudo aquilo que Deus colocou em mim de bom para ser alguém, isso vai começar a refletir fora. Então, tudo que acontece ao meu redor é reflexo daquilo que está dentro de mim. Sensacional. Hoje o senhor está na igreja anglicana. Anglicana. Não sou da igreja romana. Tá. Né? Explica para quem não conhece. A igreja católica apostólica romana é a igreja que todo mundo conhece, né? Sim. Porque além de ser uma igreja, ela também é um Estado. Sim. É um Estado. Tem moeda própria. O Papa, ele não só é o líder da igreja, como também é o rei do Estado Vaticano. E é rei mesmo, porque até João Paulo II, até João Paulo I, melhor dizendo, havia a coroação do Papa. Quando o Papa morria e outro eleito, havia uma coroação. Sim. Ele era coroado com a tríplice coroa, que parecia um abacaxi, né? Pai, Filho e Espírito Santo, a tríplice coroa. E aí, depois de João Paulo II, que foi abolida a coroação, até para ficar mais próximo do povo, e só colocar a mitra na cabeça do Papa. Mas o Papa é o rei do Estado Vaticano. Ele é o rei daquele reino que é o Vaticano. Porém, não existe somente a Igreja Católica Romana como Igreja Católica. Entendi. Existem outras ramificações que são de viés católico,
A tradição é católica, mas segue em outros caminhos. No caso, quando Lutero ele fez a reforma protestante, ele não virou uma igreja, não criou uma igreja crente, ele continuou católico, protestando contra aquilo que ele não concordava. Não concordava, certo. né? Então, por isso que existe a igreja luterana, que é católica. Tem comunhão, tem tudo. E aí, a igreja, logo depois, nessa corrida aí, o rei Henrique VIII, vendo que aproveitou que quis divorciar. A história ela é muito mais antiga do que isso. Sim. Porque nos livros escolares, nas carteiras escolares, aprendemos que o rei Henrique VIII, casado com Catarina de Aragão, mas amando Ana Bolena, aproveitando que não teve filhos homens com Catarina, pediu o divórcio e quis casar de novo, e o Papa da época não permitiu. Ele falou, já que você não permite, a igreja quem banca é o Estado, a partir de hoje a igreja é minha. E ficou com a igreja, né? Mas só que a igreja ela tem uma história bem maior. Ela remonta ao tempo da diáspora dos apóstolos. Quando os apóstolos todos foram cada um para um lado pregar o evangelho, o José de Arimateia, aquele que emprestou o apartamento para Cristo há 3 dias, né? ele tinha um apartamento e emprestou, né? Então, esse aí, ele foi pregar nas Ilhas da Anglia. Aí remonta-se ao Império Anglo-Saxão, né? Então, as Ilhas da Anglia... E lá, nesse lugar, nessas ilhas, existia o povo celta, os druidas, aquela história de mago merda, Sim. Então, lá entre os celtas, ele pregou o cristianismo, mas respeitando tudo aquilo que aquele povo tinha como... Não interferindo na cultura. Na cultura. Tá. Então, criou-se a primeira igreja cristã celta. Esse é o nome da igreja anglicana tradicional. Igreja cristã celta. Por isso que nós usamos a cruz celta como... Sensacional. Não como, sabia. como símbolo da igreja. E aí, depois, 600 anos depois... O Papa, na época, já estava consolidado o Império Romano, já como cristão, o Papa enviou Santo Agostinho de Hipona, africano, para pregar nas Ilhas da Anglia e transformar aquela igreja que era cristã, porém com alguns ensinamentos diferentes, como alguns reverendos como eu acreditam em coisas diferentes. Né? Nós temos festas, eu faço festas da mudança de lua, de colheita. Acredito, e isso pode ser falado abertamente. Eu falo, quem não gostar, eu sou antítese de todo mundo, né? Então, eu gosto, hein? Eu gosto de antítese. Tá no lugar certo. Então, como a gente entende que as forças do universo, as energias, eu mexo com os arcanjos e também com os elementares, né? Água, fogo, terra e ar. Né? Então a gente gosta dessas coisas. É um né? samba do crioulo doido, como misturou tudo, né? Sensacional. É uma salada de fruta que acaba sendo gostosa no final, né? Imagino. Então, mas a igreja anglicana, nesse caso, quando o Santo Agostinho foi para as Ilhas da Anglia, e lá ele romanizou esta igreja cristã celta. E o que é romanizar? Ele pegou tudo aquilo que era a tradição da igreja romana, vestes, sacramentos, sacramentais, e transformou a igreja em igreja católica apostólica romana. Quando, em 1534, o rei Henrique VIII, nessa onda de separação e querer viver a vida dele, resolveu criar a igreja, separar a igreja, pensaram, que nome a gente vai dar? Vamos lembrar do começo da igreja, né? Das Ilhas da Anglia. Né? Apesar que quase tudo que tem ligação com a Inglaterra tem o nome anglo, né? Colégios e outras coisas mais, né? Sim. Então, ele ligou a igreja das Ilhas Anglicanas, da Anglia, e aí criou-se a igreja anglicana. Que legal. Isso é o que a história conta dele pra frente. Mas existe toda essa história oculta, né, de José de Arimateia, aquele que prestou, falando sério, o túmulo para Jesus, porque sabia que ele ia ficar só 3 dias, né? E tá chegando, né? Tá chegando a Sexta-feira Santa aí, né? Para lembrarmos desse dia, né? E foi de propósito, né? Porque a gente quis convidar o senhor para estar aqui hoje. A gente sabe que é uma... Por acaso trouxeram o ovinho da Páscoa para mim? Tem aí, produção. Tem aí, Mate. O Matheus vai providenciar. Tem um coelhinho, pelo menos? Não, e é importante, eu acho que essa época, né? A gente tocar nesse assunto, porque tá todo mundo, acho que, sensibilizado, né, nessa questão da renovação, nessa questão de forma íntima, né? Parece que a gente se volta mais para dentro. Será? Eu acho que dá para tentar mais um pouco, dá para fazer mais um pouco, né? Vamos... O maior ensinamento para quem é empresário, para quem é empreendedor, para quem caminha nos negócios, é a Semana Santa. É um maior ensinamento. Se alguém parar para pensar que a Semana Santa é um ensinamento de como as coisas podem caminhar, tá tudo certo. Começa no domingo, todo mundo aclamando.
abre um negócio. Todo mundo começa, vai dar certo, uhul, Osana, Osana, papa. Caminhando no tempo, começam a vir as frustrações, começam a vir as dificuldades, né? A caça às bruxas. Né? Aí chega na quinta-feira, é o dia que se reúnem os acionistas, né? As pessoas que investem, os investidores, né? Aqueles que foram escolhidos para levar o negócio para frente, né? Vamos fazer a ceia. Olha aqui, ó, aqui meu corpo, meu sangue. Façam o que eu estou fazendo, repitam. Tipo, aprendeu o que é certo, faz o que é certo. Só faz. Ele mostrou, olha aqui, ó, tô dividindo com vocês meu corpo, meu sangue. Faz igual. Uma aula de liderança. Replica, né? Nada, replica, faz. No dia seguinte, a falência. Aqueles que falavam bem, que torceram, vai que dá certo. Se viraram. Começaram a falar, vai dar certo nada, não sabe de nada. Falei que não ia dar certo. Eu disse, tu acreditou, pá. Aí o camarada é preso, crucificado, morre. Olha lá, morreu. Não falei? Aí, falei que não ia dar certo. Tá. Só que quem tem o espírito empreendedor e quem segue o que o Cristo ensinou, pode passar um tempinho no ostracismo, mas quando ressurge é para mudar a história do mundo. Isso é empreendedorismo. Arrepiou, hein? Isso é Arrepiou, hein? A gente tá com amigos convidados aqui, vocês não podem ver aqui, mas que sirva para vocês. Vocês entenderam o recado aí? Vocês entenderam como é que é, Paulo? Muito, hein? Eu acho que foi muito oportuno, né? É só uma pausa, tá? Vai voltar com tudo aí. E é bonito a gente ver isso, a gente prega isso, a verdade, a realidade. Né? Não é esse continho de fada. Hoje você vai na internet e tá falando, você vai ficar milionário, clica aqui, você fica milionário. Né? Como se fosse tudo fácil. E é importante a gente falar sobre essa questão de assim, cara, você vai dar o primeiro passo, vai caminhar, vai tropeçar, não vai ser do jeito que você esperava, mas tem chance de melhorar, vai buscar ajuda. Aonde que está essa ajuda? Né? Por que o ser humano tem tanto essa necessidade de crucificar, né? De atacar aquilo que muitas vezes é tão evidente que está tentando levar uma solução, uma calmaria, uma expansão da consciência? Por que nós, seres humanos... Eu não tenho dúvida que se Cristo voltasse agora, do jeito que a gente outra vez seria sacrificado. Por quê? E por quem? Por aqueles que ele sempre detestou. Exato. Os sacerdotes. Louco. Ele não gostava dessa raça, gente. Ele não gostava. Você vê, o negócio dele era ser amigo de prostituta, de pescador, de cobrador de imposto. O negócio dele era... Todos aqueles que os certinhos diziam que eram errados, era com eles que ele estava junto. E toda vez que ele tinha que falar mal de alguém, ele só falava mal dos sacerdotes. Raça de víboras, que devia ser algum xingamento da época que a gente não pode transliterar agora, né? Sim. Raça de víboras, sepulcro caiado. Imagina chamar o cara de sepulcro caiado. Vocês são bonitinhos por fora, por dentro vocês são podres. Vocês não vão entrar no céu e não querem deixar que ninguém entre. E Cristo disse, olha, preste bem atenção, sacerdotes, ladrões e prostitutas vos precederão no reino dos céus. Então, ele mostrava... E se nós olharmos disso numa visão de empreendedorismo, ele não gosta. O universo, ele não trabalha com aquele que está encaixotado em gesso religioso. Era o que Cristo não gostava. Existia a lei. O que era a lei? A lei era algo que Deus deu para aquele povo andar no deserto. Para aquele povo. Não é para todo mundo. Entendi. Olha, Moisés, você vai sair com 2 milhões de pessoas desse Egito aí. Faz o seguinte, vou te dar 10 mandamentos para esse pessoal seguir. Porque imagina, um pegar a mulher do outro lá, né? Que bagunça. São regras. Regras para caminharem bem até a Terra Prometida. E ali, eles foram seguindo. Depois, foram se adicionando leis, fazendo PEC, né, na Constituição Divina, e leis. Quando Cristo estava pregando a sua verdade, já eram 613. Uau! Então foram 603 leis adicionadas. E ele falou, vamos acabar com esse negócio aí, gente. Ama a Deus sobre todas as coisas, ama o teu próximo e ama a ti mesmo. Faz isso aí, tá tudo certo. Tudo certo. E esse engessar da religião
é que fazia com que aquelas pessoas não conseguissem enxergar que outras pessoas podiam ser alcançadas e que o reino dos céus podia ser lotado com outras pessoas a não ser os judeus. Reino dos céus é uma coisa, reino de Deus é outra. Eu sempre falo isso. Reino dos céus é onde um dia iremos morar. Né? É onde a energia condensada de Deus está ali vibrando, nave-mãe, seja como queira chamar, está ali, bum, vibrando para o universo, para o mundo inteiro. Agora, reino de Deus é aqui. É chegado até vós o reino de Deus. No Pai Nosso fala assim, venha o teu reino. Então, o reino de Deus, que é vida, vida com abundância, felicidade, alegria, paz, alguns que descobrem isso, descem. Só que esses religiosos, eles não permitiam que as pessoas tivessem esse conhecimento e vivessem somente presos no gesso da lei e não podiam fazer nada. Então, quando uma pessoa que é empreendedor, que resolve sair do gesso, eu só posso isso, só posso aquilo, o mercado dita assim, essa é a regra, eu não posso... Quando ele resolve viver a graça de entender que Deus é muito mais do que tudo aquilo que foi ensinado e que Deus pode movimentá-lo de forma que ele venha crescer astronomicamente, acabou. Ele vive o novo. Isso é viver e viver com abundância. Sensacional. Eu tô arrepiado. Vocês estão gostando ou não? Quem tá assistindo? Mate, tá gostando? Tá sentindo aqui a gente pode falar, na frente desse padre, a gente pode falar. Tá sentindo a energia aqui, o campo energético ou não? Tudo é energia, tá né? Vibrando. Nós somos energia, energia. Né? Nós somos energia. Só que ganhamos corpo, né? Condensamos. Mas nós somos energia. E quando nós passarmos desta para outra vida, eu não creio em algumas coisas, né? Tá. Mas eu prego que existe uma encarnação continuada. Olha. Isso veio da minha cabecinha louca, né? E o que é encarnação continuada? A minha energia nunca vai morrer. Ela vai continuar. Entendi. E ela pode continuar. Não somente eu seguindo em outro plano, em outra vida, em outro planeta, mas também o legado que eu deixo. E isso para o empreendedor é que ele tem que entender, que a energia dele é contínua, ela não acaba. Por isso que há grandes empresários que até hoje a marca que eles criaram continua existindo. Continue muito. Você vê a Disney, a Apple, por né? Quê? Por quê? Porque eles entenderam que a energia é eterna. E um negócio que eu monto, que eu começo, ele não é um negócio, é uma energia que está vibrando no campo comercial. Vibrou no campo comercial, acabou. Eu vou ter que fazer um intervalo. Que eu demorei para soltar esse cronômetro aqui. Eu tô precisando de uma água, bicho, que o negócio tá intenso aqui. Primeiro que eu tô muito agradecido de estar escutando tudo isso daí. Acho que é um privilégio a gente estar com um conteúdo desse nessa é uma conexão semana. direta. Você tá sentindo a conexão que é Total, direta? Parece que assim, ó, total. ele vem sem script e faz download aqui no E negócio. a sensação que ele tá dando um download saindo daqui e indo pra lá, né? Porque tudo que a gente conversa nos bastidores. Impressionante. Vocês que estão nos assistindo, vocês estão gostando? Tá legal isso aí? Tá lindo, não tá? Fica com a gente. Não vai nem dar tempo de rezar meia missa. Fica aí que a gente volta já já, tá bom? Muito bem, estamos de volta nesse bate-papo incrível com o reverendo Padre Pedro. É quase um trava-língua. Quase um trava-língua, seu nome. É quase, né? Com todo respeito, senhor padre. Até o Paulo, né, no final, né? Reverendo Padre Pedro de Paula. Nossa, é um trava-língua, Eu pensei que era o Netinho de Paula. Netinho. Pegar a família Netinho de Paula. Olha lá. Tô chegando na Coab. Tô chegando na Coab, curtir minha galera. Nós estamos falando sobre a espiritualidade nos negócios, fazendo essa costura, né, do quanto a gente pode aprender, especialmente nessa Semana Santa. Esse programa não tem um viés religioso, mas vocês sabem, um viés energético, espiritual, de expansão da consciência para empreendedores e líderes. Você ia fazer alguma pergunta antes do intervalo? Você tem ela na cabeça que você tem TDAH e dislexia, né? Se ela foi embora... Ele é dislexo? Ele é. Eu sou tudo. Você conseguiu lembrar que tinha podcast hoje? Porque eu lembrei ele, cara. Eu lembrei ele. Olha, o que eu queria ver com o padre... Não, é reverendo Padre Pedro Paulo... Eu não vou lembrar. Tá vendo? Dislexia. O reverendo. TDAH, tudo junto. A história que você acabou de contar, ela traz momentos de quebras de crenças, paradigmas... Né? Então, o caminho da igreja está indo para um lado, de repente, alguém olha para aquele caminho e fala, pô, existem outros caminhos. Né? Foi o que eu entendi. Sim. Daí quebra a igreja
a Católica Apostólica Romana, quebra, entre aspas, eles né? quebram. É. E entra uma nova visão, e aí trilha um outro caminho, que é muito parecido com o empreendedorismo. Hoje a gente poderia colocar isso daí que seria uma parte de inovação. Eu quebro a crença, quebro paradigmas e vou para outro caminho. É mais ou menos isso que aconteceu com a igreja? É sim, porque quando a igreja anglicana se separa, né, e também existem outras, como a veterocatólica, né, da Holanda, né, a igreja galicana, a igreja da França, tem a igreja lusitana, que é de Portugal, que mesmo num país onde predomina o catolicismo romano, né, e a primeira igreja, que não é a Igreja Católica Romana, agora que não é ela. A primeira, nós aprendemos isso nos livros escolares. A primeira igreja é a Igreja Ortodoxa. Quando Constantino se torna imperador e resolve se converter, porém o governo na minha mão, Adota. ele adota, mas ele virou o líder, né? E aí, você já deve ter escutado sobre isso na escola. O cisma de Constantinopla. Sim. Ali, a igreja do Oriente, que são aqueles padres, personagens freios, né? Sim. Com barbão. Todos os lugares santos de Jerusalém estão no controle da igreja ortodoxa. As outras pedem permissão para celebrar. Então, quando houve essa separação, a igreja do Oriente seguiu o seu caminho, a igreja russa, a igreja da Grécia, né, e outras mais, a ucraniana, e a igreja do Ocidente, que virou Estado, seguiu crescendo para o mundo novo, né? O novo conhecido que ela é forte da Europa para as Américas e para a África. Porém, na parte oriental é a igreja ortodoxa, né? Então aí a própria igreja romana já foi uma inovação. E inovar a gente sabe que é uma coisa que causa dor, né? Sim. E causa dor para quem inova, porque tem todo um apedrejamento, né? Uma crucificação de quem está tentando trazer uma visão nova, uma expansão. Causa dor para quem está sendo quebrado, né? Porque você tem uma convicção, alguém fala assim, pera um pouquinho, vamos pensar sobre isso. E você está tão apegado com aquela verdade que você não quer abrir. Né? Você não quer largar aquilo ali, você fica pegando. Então, causador também, o cara não ataca à toa. E esse caso aí, a gente pode trazer à tona o Judas Iscariote. Verdade. Eu sou muito assim, reticente em acreditar que Judas traiu Jesus. Jura? Não consigo acreditar nisso. Só para começar, Judas, ele fazia parte de um grupo, né? Um grupo político-religioso, que é uma beleza isso, né? É um sucesso, né? Né? Temos visto que é um sucesso, né? Maravilha. Um grupo político-religioso que chamava Zelotes. Uhum. Esses Zelotes eram aqueles zelosos pela lei, né? Sim, o cumprimento. Mas eles queriam levar para um lado político, governamental, né? Tanto que o próprio Barrabás, ele fazia parte desse grupo de Zelotes. E essas pessoas, eles eram tão zelosos, como o próprio apóstolo Paulo também era, que matava cristãos por não aceitar que existisse um outro que dissesse que era Deus ou filho de Deus. Simples. Então, Judas, quando entra no grupo, Cristo vê que ele era um camarada fiel. Tanto que dá para ele aquilo que só se dá para quem é de confiança, a tesouraria. Ele era o tesoureiro do ministério de Jesus. Olha. Tomava conta do dinheiro, da sacola, que te pedia oferta. Sim. E aí, o que acontece? Quando Jesus vai para Jerusalém, né, ele fala o seguinte, ele já avisou, eu tenho que ir para lá, eu tenho que morrer, e o pessoal, não, nada disso, de jeito nenhum. Ele viu, quem é o cara que vai fazer o que eu quero acontecer? Porque Cristo queria morrer. Precisava, não em estado de suicídio, mas ele precisava para que o sacrifício dele fosse um sacrifício que limpasse a humanidade. Que ecoasse por mais de 2000 anos. E fosse um grande negócio, né? É isso aí. E ele precisava. Olha isso. Ele viu o quê? Ele viu o Judas e falou assim, esse é o cara, já confio nele, é meu tesoureiro. Judas, vamos fazer o seguinte, presta bem atenção. Quando chegar lá, você já me aclama, hein? Eu sou aquele que vai vir montado no jumentinho, como falou o profeta Isaías, eu sou o Messias. Mas, claro que é. Aí quando
quando começou, Jesus foi entrar em Jerusalém na semana, né? Na festa das tendas, que o pessoal fazia tendas de ramos, por isso que tinha os ramos, né? Sim. Aí Judas falou assim: olha quem tá vindo aí! Tá vindo o Messias montado num jumento, como diz o profeta. Aí todo mundo, e Judas foi levando o pessoal, né? Judas levou o povo àquele frenesi, aquela loucura. Foi Judas que levou. E aquela semana ia ser a semana em que o Judas, que estava crendo naquele empreendimento, ia se decepcionar. E aí, pá, Jesus entra, nessa semana muita coisa acontece, e aí ele combina. Isso não é bíblico, mas ele combina. Judas, me entrega. Me entrega que tu vai ver o que vai acontecer. Olha, vai ser um sucesso. Só quem sabe os planos para que o que eu estou fazendo dê certo sou eu mesmo. Só confia. Né? Se você é empreendedor, você está montando um negócio, só quem sabe os seus planos é você. Às vezes você toma atitudes que quem está do lado fala assim, Não faz sentido, né? errado. Mas você conhece o que vai dar certo. Não É vai. uma convicção interna. Tá em você, essa veia tá em você, né? Essa luz está em você, você que tem o brilho. Então, temos que entender o seguinte: se eu tenho a direção, eu tenho que seguir a minha direção, aquilo que foi dado para mim. E ainda que venham com pitacos, eu posso adicionar coisas que interessem. Mas a minha visão é imutável. É imutável. Como diria o Magro, é imexível, né? É imexível. Ela tem que seguir em frente, né? E aí, Judas, vai lá e me entrega. Era para Judas entregar. Mas tudo bem. Aí, na quinta-feira, Jesus fala assim, ó, vamos lá, prepare um lugar para poder comer a ceia. Eu tenho que comer a ceia, porque era um rito. Sim. Era um rito, porque a Páscoa não é uma festa cristã. É A Páscoa é judaica. uma festa judaica que foi cristianizada, né? Sim. Que era a época do Pessá. É o Pessah, que é a libertação do povo quando sai do Egito, né? Exatamente. E eles comiam o pão aso, né? Com a... Raízes a raiz, fortes, tá? Eu, inclusive, digo, no dia da quinta-feira, que eu faço a comunhão, eu dou um pedacinho de bolo para pessoa também. É mesmo. Por quê? Porque é uma erva amarga, para lembrar o amargo da vida. E pra quem já participou rapidinho de rituais de um de Pessah, ritual né? de Judaico, Pessá, né? Do Judaico. Pessah. é maravilhoso. já participou. Acende as velas, apaga as velas, né? Maravilhoso. É lindo demais, né? A comida, vai a simbologia, a vai passando simbologia, pra né? família. A tâmara, o mel, né? Maravilhoso. E é assim que se passa a Ano história. passado eu fiz na nossa igreja, foi Ah, assim. é? Fizemos ela judaica mesmo. Que legal. Então o que acontece? E aí, Judas vai lá, faz o que tem que fazer. Só que antes de ir, ele fala, antes de ir para comer a Páscoa, olha, vocês vão procurar o lugar para comer a Páscoa. Jesus dá uma dica ali, mas que é um negócio de doido, gente. É. Prepare-se para eu ser crucificado agora. Ele fala claramente da era de Aquários. Como assim? Como assim? Ele fala o seguinte: vocês vão para a cidade. Quando vocês encontrarem um homem carregando um cântaro com água, sigam. Qual o símbolo de Aquário? Um homem carregando um cântaro com água. Porque naquele tempo, só quem carregava água era mulher. Homem não carregava. Por isso que ele encontra a mulher no poço de Jacó, por isso que as mulheres iam buscar água para os animais. Ele fala assim: vão, quando vocês encontrarem um homem carregando um cântaro com água, sigam. Porque ia acabar o tempo de peixe. Cristão, o símbolo do cristão é peixe. Ia acabar o tempo de peixe, ia começar o tempo de Aquários. E aí, Quando o senhor chegou aqui hoje, a nave espacial, o senhor parou aonde a sua nave? Só Tá- pra tá saber. ali fora, Mas mas ela ela- fica no chão ou fica não, ela fica levitando? escondida nas nuvens, Ah, depois tá. eu sou abduzido. E eu já fui abduzido. Tenho marca no corpo da minha abdução. Então, se quiser, Tá falando sério? eu mostro pra você. Eu tenho marca no corpo da minha abdução. Então, então mas Próximo bloco. Não, esse é não, outro não, papo, né? não. Você vai ter que voltar mais 3 vezes aqui. E aí, o que acontece? Quando eles encontram o homem com cântaro com água, perguntam onde tem um lugar para poder comer a ceia, ele indica, tá tudo muito certo, eles vão comer a ceia. Na ceia, o Cristo fala assim: um de vós há de me trair. E dá aquela piscada. Quem é o primeiro que se manifesta? Pedro. Serei eu, Senhor? Ô, meu, o cara não disse nada. O cara já se acusou. Entendeu? E aí fica aquela história. Aí ele fala assim: não, é pra quem eu dei o pão molhado. Pá. Aí ele vai, dá pra Judas e fala assim: aquilo que tem que fazer, vai e faz depressa. Tava combinado, gente. É uma jogada de marketing. Judas vai fazer. Aí entra o erro de Judas. A ganância. Ele deveria ter entregue o Senhor e tudo muito bem. Estava tudo certo. Mas ele vendeu. E o que acontece? O projeto financeiro não pode passar por cima do projeto de visão.
Porque se você entra, o dinheiro fala mais alto, estraga a visão. É baseado naquilo até que a gente estava falando aqui. Sim. O dinheiro não pode falar mais alto. E ali era um projeto de salvação. Não podia ter dinheiro na jogada. Judas vende. Ali ele traiu. Na hora que ele vai e beija, assim, poxa, um beijo você me traiu, né? Poxa, não era pra você ter vendido, né? Entre linhas seria isso, né? Judas se arrepende por isso, tanto que ele pega aquele próprio dinheiro e compra um campo e se mata. Se enforca. Mas o que disse, será que sou eu? Vai atrás escondidinho pra prisão e quando pergunta, você não deseja? Eu não! Você não deseja? Eu não! 3 vezes o cara nega. É aquele que na hora que as coisas começam a dar problema, não conseguem acompanhar, né, o processo de depuração de um negócio, de um empreendimento. Mas até então falava que tô junto. Tô junto, hein? Tô junto, vamos lá. Opa, isso aí. Mas na hora que começa a dar aquela tremida, aquele tremor, o sísmico começa, né? Aí, não. Ah, melhor pular fora. Isso aí, sai fora. Não conheço não sei não. E em vez de entrar junto e pensar junto, e juntos encontrar a grande solução. Deixa eu pegar esse gancho para reforçar uma coisa que o senhor falou agora, eu quero trazer de volta. Muitas pessoas não conseguem dar o tempo devido à maturidade de um bom projeto. E todo projeto tem o seu tempo de acontecer. Claro. É isso que eu entendi. Claro. E esse projeto, o tempo dele é provado no Pentecostes. A grande jogada é o Pentecostes. 50 dias depois da Páscoa. Por quê? Vem para a Semana Santa a falência. Só que na falência a semente ela é colocada na terra, é enterrada, não é isso? Isso. Aí depois de 3 dias, já brincou de botar o feijãozinho na tampinha, opa, né? No algodão, né? Depois de 3 dias, a sementinha sai e começa a aparecer. Isso é ressurreição. Aí continua-se tratando a sementinha até que depois de um tempo pode se colher. 50 dias depois, acontece o ápice do projeto de Deus na vida do Cristo, o Pentecostes. 40 dias ele volta para casa, a mãe vem buscar ele volta de onde veio, né? Volta de onde veio, e aí envia o quê? Envia o Espírito Santo, válvula propulsora para o dínamo, para o negócio acontecer, e pá! Quando esse dínamo chega, aí todas as pessoas... Existia uma festa, que é a festa de Pentecostes, que também não é cristã, e não tem nada a ver com o Espírito Santo, nada. Aí fica pensando, eu sou pentecostal porque é o Espírito Santo. Mentira, você não sabe porque você é pentecostal. A festa de Pentecostes é a festa da colheita, onde todos os anos as pessoas iam para o templo levar uma parte, né, ou o dízimo, o 10% daquilo que tinham colhido, agradecer pela grande colheita, levavam até o templo e entregavam aos pés dos sacerdotes. Então, judeus do mundo inteiro, que ser judeu não é ser israelita, judeu é religião, sim, israelita é nacionalidade. Então, judeus do mundo inteiro estavam em Jerusalém para levar a sua oferta. Aí acontece o ápice do projeto. O Espírito Santo vem e batiza todo mundo ao mesmo tempo, e eles voltam para as suas casas, para as suas nações, levando a franquia do grande projeto Cristo em Terra. Ave Maria. O que faz agora? Tem vinheta? Não tem nem vinheta para rodar. Não tem uma explosão, podia ser uma fumaça aqui, porque tá lindo. Tem um momento do pã! Deu tilt no cérebro de todo mundo. Meu Deus do céu, muito cai. Gostoso de te ouvir. Dinheiro. Muitas pessoas conseguem construir coisas, ganhar dinheiro, fazer dinheiro, né? Como nos Estados Unidos eles trocam, eu não gosto de ganhar dinheiro, eu faço dinheiro, né? Gosto dessa aplicação, né? Da palavra. E perde. Muitas pessoas primeiro doam sem estrutura, né? E faz mais para o outro, faz muito mais ele, para né? o outro e fica desequilibrado ao ponto de não conseguir salvar o outro e não salvar a si mesmo. Como é que o senhor enxerga essa relação do empresariado, do empreendedor com o dinheiro e a fé? Como é que... Não se pode servir a 2 senhores, né? Isso aí. Então eu não posso. Ou você ama um, ou você odeia o outro. O que Cristo quis dizer com isso? Ele não quis dizer que ninguém tem que ser pobre, não. Nem miserável.
Ele só falou o seguinte: você não pode colocar no trono da sua mente ou da sua vida um outro Senhor. E como é que é isso? Eu tenho Deus como meu Senhor. Tá. Cristo é meu Senhor. Pai, então, Ele está sentado no trono da minha mente e da minha vida, me direcionando, me coordenando, me dando caminho, fazendo o que Maria disse, tudo que Ele fizer, o que Ele disser, siga. Sim. Tá. Aí eu vou e coloco outra pessoa, que é o dinheiro, no meu trono. E passo a ser o dinheiro meu Deus, né? Ou o problema que o dinheiro causa ser o meu Deus. Como é que funciona isso? Levantei de manhã, vou fazer minha oração matinal, né? Senhor, muito obrigado por esse sono, por ter acordado, por estar bem, pá. Esse dia é o dia que eu vou viver reinando em vida, pá. Mas, Senhor, não esquece que eu tenho aquela conta para pagar, aquele dinheiro, aquele troço que estava... Já tá no trono, tem dois no trono. Vai almoçar, obrigado, Senhor, por essa refeição maravilhosa que eu vou comer, dá o pão àquele que não tem. Mas não esquece, Senhor, que eu tenho uma dívida para pagar e o Senhor tem... Por acaso Deus é catatônico, é idiota, não ouviu? Primeiro momento que ele ouviu, já sabe o que tem que fazer. É questão de merecimento. Se eu mereço, eu consigo. Se eu não mereço, eu não vou conseguir. Eu não posso comprar Deus. E há pessoas que compram Deus, que fazem sacrifícios, depositam em altares dinheiros, mais dinheiro, pensando que Deus vai se comover com isso. Não. Deus não se comove com isso. Deus se comove com a verdade do coração. Porque se lugar de investir em Deus fosse a aposta de dar 1.000 para ganhar 1 milhão, chamava-se casa lotérica, e não igreja. Então, na medida em que, vou depositar, existem alguns lugares que falam para depositar o Isaac, né? Que é pegar tudo. Você pode depositar o Isaac, concordo que você deposite, só tem um detalhe. Quando Abraão foi levar Isaac para o sacrifício, Deus falou assim: opa, não mata não, leva para casa. Pega o dinheiro e leva e bota. Só apresenta. Senhor, tá, é para fazer igualzinho, tá, né? Tá aqui todo o meu dinheiro que eu tirei do banco para apresentar. Amém, Senhor, amém. Bota no bolso e vai embora. Eu duvido sair, então eu vou te dar até uma surra. Sensacional. Essa relação com o dinheiro também é uma questão para se pensar, né? Porque tem muita gente, como o senhor disse, que coloca o dinheiro acima de tudo. Essa energia que para mim é maravilhosa, que serve para a gente realizar tanta coisa, salvar pessoas, fazer o bem. Serve para muita coisa. Quem não souber fazer, pode doar pra gente, que a gente sabe. né? Mas a gente vem um pouquinho dessa crença do que o dinheiro é sujo, que o dinheiro é pecado. Corrompe as pessoas. E a gente vê famílias passando de uma geração para outra. Exemplo, minha avó era católica apostólica romana. Ela morreu quando meu pai tinha 18 anos. E meu pai passou a vida inteira falando que a coisa mais linda da minha avó, quando ela morreu, que tudo que ela tinha pertencia, cabia numa caixinha de sapato. Como que se isso fosse uma santificação da pobreza. Se o que couber na caixinha de sapatos for brincos e colares de ouros e penas, tá bom. Mas não era. O pior que não. Há pessoas que santificam a pobreza. Uma vez, eu conversando com uma pessoa de uma outra religião, né? E a pessoa fala assim: porque Jesus era pobre, era miserável. Eu falei assim: mas aonde você viu isso? Que até o manto do cara foi disputado, né? Não, porque está escrito no Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Então ele passa fome. Quem passa fome é você, de alimento espiritual e entendimento das coisas. Acorda! Onde isso? Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. O problema é: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É o amor. Quando eu amo o dinheiro, mais que amo a Deus, mais que amo minha família, mais que amo ao próximo, acabou. Eu passo a endeusar aquilo, passo a dominar, aquilo passa a ser a minha razão de vida. E a grande confusão é: empreender não é virar escravo do dinheiro. Não. Pelo contrário, empreender é criar situações para que eu ganhe dinheiro e esse dinheiro me dê felicidade para continuar empreendendo. É isso aí. Porque se eu não tiver felicidade, eu paro. A alegria do Senhor é nossa força. Se eu não tenho a alegria do Senhor, eu posso ter quanto for de dinheiro. E quantos empresários, empreendedores e empreendedoras ganham dinheiro, esquecem a família, deixam de lado. E prosperidade não tem nada a ver com riqueza. Nada a ver com riqueza, nada a ver. Prosperidade, biblicamente falando, é a ausência total de necessidade.
Então, se eu tenho muito dinheiro, mas necessito do amor da família, de um remédio para viver, não posso comer isso, eu não sou próspero. Então, a prosperidade é o reflexo de tudo. O dinheiro é uma ponta é uma peça do quebra-cabeça da prosperidade. Quando o dinheiro vem e esse dinheiro me proporciona ter outras coisas que façam a minha vida feliz, ele é abençoado, esse dinheiro vem de Deus. Agora, quando o dinheiro vem e eu não consigo ser feliz, como pessoas que ganham Mega Sena e ganham herança e acabam na miséria ou sendo roubados, sendo mortos até por causa disso, então esse dinheiro não é da prosperidade. Prosperidade é a ausência de necessidade. Coisa mais linda. Coisa mais linda, mas a gente tem que fazer um intervalo. Eu tô gostando. Rapaz, Vocês estão minha cabeça gostando? tá fervendo. Tá fervilhando aí a cabeça? Tá fervilhando aí? Tem mais uma energia boa ali. Mais uma luz forte lá. Gente, a gente vai para um breve intervalo. Vou tomar mais uma aguinha com o meu irmão aqui, com o reverendo. Que, respirar. olha, o bagulho tá louco aqui. Tá louco. A gente volta já. Voltamos. Já tomamos uma aguinha. Não é água benta ainda, mas vamos pedir aqui pro nosso querido reverendo abençoar, né, Léo? Já estamos sendo abençoados com a presença dele aqui. Se você está acompanhando a gente aqui na Alma do Negócio, sabe que nós estamos com o reverendo Padre Pedro de Paula. Trava-língua, eu já falei, né? E o bate-papo está muito legal. A gente está pegando vários ensinamentos que são extremamente replicáveis nos negócios, na vida pessoal, nos relacionamentos, ensinamentos que são milenares, né? E tô ressignificando um monte de coisa também aqui, né? Eu tô ressignificando e tô vendo realmente a importância da fé, na fé nos negócios e na fé em Deus, assim, sabe? O como isso, conforme você ia falando, eu falei, cara, realmente o ponto central é essa fé. O resto é meio que resto mesmo. Se você se conectar com essa fé, né, você vai conseguir fazer uma obra legal, um empreendimento legal, né? Você vai empregar o seu dom, o seu talento em algo que vai ajudar outras pessoas, porque eu acho que esse é o propósito do empreendedorismo. Isso aí. Né? Ter negócios que impactem na vida dos outros. Porque senão é fácil ter negócio que não vai gerar... Só para gerar grana, é como o reverendo falou, né? Reverendo, vamos lá, mais uma perguntinha aqui, minha cabeça fervilhando. Ufa! Espera em Deus ter a resposta. E depois eu quero saber esse negócio da nave espacial dele, que tá parada lá fora aí. Como foi? Esse OVNI. Como é que é? O que a gente pode trazer de experiência mesmo aplicável, replicável para um empreendedor? Considerando que muitas vezes o empreendedor empreende por necessidade, abre seus negócios sem muito planejamento, né? Nem tem tempo, às vezes. Às vezes não tem Lê? tempo. Muitas vezes se perde no meio do seu projeto porque vislumbra e vai perdendo o foco daquilo que determinou. Ou ao contrário acontece também, se apega tanto a uma ideia que não se abre para outras possibilidades e o negócio fica engessado. Dá para a gente fazer alguma correlação com todos esses desafios, gerir pessoas também, gerir finanças, com o projeto que Jesus trouxe, que Cristo trouxe? E de que forma? É muito complexa a pergunta, não? Bastante. Mas vamos tentar, né? Se a minha inteligência permitir, eu vou conseguir responder, né? Mas, começando por gestão, né? Isso. Gerir pessoas, né? Não existe modo mais lindo, ensinamento mais lindo de gerir do que pegar 12 pessoas que não tinham nenhum tipo de cultura, entendimento, nada. Perfil, né? Perfil deles. Os caras eram aqueles que não serviam pra nada. É a sobra, não passariam em nenhum processo seletivo convencional. Nada. E pegar esses camaradas e transformá-los nas pessoas que mudariam o mundo pela simplicidade da imitação. Se eu não sei o que fazer, eu vou imitar quem sabe. Perfeito. Se eu não sei como caminhar, eu vou imitar aquele que caminha. Se eu não sei como gerenciar, cuidar, eu vou imitar quem sabe. Então, Jesus mostrou isso aí, pegando essas pessoas e falando assim, ide por todo mundo,
pregar o evangelho a toda criatura e batiza. Vai lá, até os confins da terra. Vai, vambora. Mas ele não deu dica. Ele só falou assim, segue os meus mandamentos e acabou. A arte de modelar, né? É modelagem comportamental, tô pensando nisso. Segue o que eu te falo. Eu fiz assim, né? Então faça igual. Na última cena ele dá um exemplo. O cara era o cara. Chega, que vai acontecer depois da manhã, né? Nesses dias agora, né? Na quinta-feira, Sim, né? Amanhã, né? Amanhã. Vai acontecer. É porque eu tô perdido na Semana Santa. Já bagunçou minha cabeça. Mas na quinta-feira acontece a missa do lava-pés. O cara chega e tá ali. Deu pra eles a dica, ó. Tá aqui, ó. Come, bebe, isso aqui é meu corpo, isso aqui é meu sangue, né? Sim. Tipo assim, ó. Usem aquilo que eu estou fazendo para fazer igual. Que era como replicar aquilo. Aí depois, mas porque eu sou o Senhor, eu sou o mestre, pá, né? Agora eu vou fazer com vocês uma coisa. O cara vai, tira a túnica, né? E bota uma toalha na cintura, se ajoelha e vai lavar o pé da galera. Aí o pessoal fala assim, aí o Pedro fala assim, sempre o Pedro, né? Por isso que eu falo que o problema era ele, né? Ô, meu irmão, esses Pedros, viu? Eu vou trocar de nome. A partir de hoje sou só José. Aí vai dizer, não, meu pé tu não lava não, não. Tipo, isso aí que você jamais eu vou fazer, você vai fazer algo assim ou deixar você fazer. Não, peraí. Aí Cristo fala, meu irmão, se você não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Nada que vai acontecer, você vai estar dentro. Então, se você não for humilde como eu, você não vai conseguir levar esse projeto à frente. Modelagem do exemplo. Pelo exemplo. Tudo sendo modelado ali. E aí, ele vai... Aí Pedro, então lava tudo, né? Aí ele fala assim, não... Quem lava o pé, já tá tudo lavado pela palavra que eu dou. Não sei. Pedrão, fica quieto, cala a boca e vambora, né? E aí acontece tudo aquilo no dia seguinte, né, da prisão, mas fica guardado no coração deles o exemplo. O exemplo tá ali. E isso passa a ser espalhado geração por geração. Então, se nós entendemos que o Cristo ensinou que pessoas são peças importantes. Porém, todas elas têm o mesmo peso de quem domina, de quem coordena. Mas aí o negócio fica muito unilateral, acaba virando bagunça. Não vira bagunça. Porque liderança é diferença de chefia de comando. Quem comanda vai na frente gritando, mas quem lidera tá junto, abraça, engrossa as fileiras, caminha junto, passo a passo ali, vai para a trincheira junto. Isso é liderança. Que liderança é o exemplo, liderança não é a palavra. São Francisco de Assis, um grande santo, ele falava assim, pregue o evangelho em todo o tempo. Se precisar, use palavras. Nossa Senhora. Uau. Se precisar... Vai no exemplo, né, que é melhor, né? Porque é a minha vida que vai ser a pregação do evangelho. É a atitude, né? O que eu for. Aí o apóstolo Paulo lá na frente fala assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então tudo é imitação. E aí, não só para gerir, né? Não só para gerenciar, comandar a equipe, mas até para colocar o projeto para frente. O Cristo fala, se o grão de trigo não morrer, ele não dá fruto. Então ele está dizendo assim, às vezes é preciso que aconteça um tremor, é preciso que aconteça um dissabor para que nas dificuldades seja, né, o aprendizado para o grande negócio que vem depois. Quantos empresários que quebraram a vida, machucaram o nariz e hoje em dia são grandes? E quantos deles se descobriram no meio do caos? E não sei o que eu vou fazer, ferrou, tal. Se reinventaram. Eu me descobri no meio da doença que o mundo teve há alguns anos atrás. É mesmo? Até porque, né, antes de começar a doença, eu tive 2 AVCs isquêmicos, uma parada cardíaca, uma hipotassemia, entrei em coma, fiquei 5 dias em coma, fui a óbito e voltei. Nem para morrer servir. Me devolveram que eu tinha muito o que fazer. E voltou cheio de marca dos ETs lá. Né? Não, isso já foi antes, né? Tá. Eu vou mostrar aqui para ela vai falar, né, olha aqui, quando fui abduzido, ao acordar... Ô padre, pera um pouquinho.
É real a história? É real. Tá bom, não, eu acredito. Tanto é que eu, avistamentos, e eu prego baseado em ufologia também. O Cristo é ET, né? O meu reino é desse mundo. Se é de outro, então, bosta. Se ele foi levado para algum lugar, porque tá flutuando no céu, voando nas vizinhas, não. Ele tá num reino, tá em um lugar, tá em uma terra, tá em algum lugar que existe. A casa do meu pai tem muita morada. Se tem muita morada, existe um lugar que mora muita gente, né? E existem vários lugares diferentes também. Claro, né? E a gente fica vendo. O mundo, os deuses do passado, os deuses do Egito, os orixás africanos, o que eles eram? ETs. ETs, energias de outro mundo que vinham pra cá e se manifestavam. E continuam se manifestando através de vibrações. Antes do senhor falar da sua abdução, quando o senhor faz as suas pregações, o senhor traz esse seu conteúdo, seu conceito? Claro. E isso choca, porque a mim não choca, a mim me surpreende positivamente nessa abertura, né? Esse acolhimento e essa visão expandida sobre e o que é o esse universo. respeito sobre todos. Sobre né? todos. Nós atraímos aquilo que somos. Tá. Então só chega perto de mim quem é igual a mim. Quem não é, não consegue ouvir metade do que eu falo. E tá tudo certo. E tá tudo bem. Tá tudo legal. Se a pessoa fala assim, o que você tá falando eu não gosto, é sinal de que o que eu tô falando não é pra você. Não é pra você. Simples assim. Assim como vocês aqui no programa. A pessoa fala assim, esses dois caras aí, estão papurados, ficam falando de empreendedorismo com energia. Você conversa, eles têm que ganhar mais dinheiro. Quem não escuta, quem não dá atenção ao que vocês fazem... Não tá na frequência. É porque não tá na mesma frequência. Não vibra na mesma... Os hertz estão diferentes, gente. E hertz diferente, não bate, tem que ter igual. O campo vibracional tem que ser o mesmo. É ressonância, né? Vai ressoar aí, vai ressoar aqui, aí vai acontecer isso que está acontecendo aqui. Então quer dizer que a nossa onda não vai parar aqui depois que a gente for embora. A gente vai continuar fazendo o projeto junto. Com certeza. Eu não posso falar. Não pode falar ainda não. Mas fala da sua abdução, agora fiquei curioso. Em alguns momentos que eu sempre falando sobre... Eu considero que a casa de Deus é a nave-mãe, eu considero que o plano que nós temos lá do computador quântico, onde Deus está nos direcionando, eu acredito tudo isso. E falo. O grande rei, né? As letras impronunciáveis é simplesmente a chave da casa do Pai, a entrada da grande casa. Então, numa dessas, na nossa igreja, várias pessoas já viram avistamentos em cima da igreja. Outro dia um vizinho falou para a esposa, falou assim, que é aquele negócio que tá falando que tá fazendo um barulho tremendo aí? Tava... Eu tava... Um dia uma moça falou assim, padre, que luzinha a sua casa ali? Eu falei assim, não sei, eu tô vendo, eu tava vendo. E outras coisas que acontecem na igreja são meio loucas, né? Mas um dia eu estava dormindo e eu fui visitado por uma energia. E essa energia me chamou para sair. Quando eu saí, havia um anel em volta da lua e ali eu já não vi mais nada naquele momento. Quando vi, eu estava dentro de um lugar parecido um laboratório, mas podia ser um sonho, né? Sim. E aí passou um tempo depois que eu acordei na minha cama novamente, e eu simplesmente senti falta de alguma coisa no meu corpo. Calma, tá tudo... Ufa! Voltei boneco. Sensacional! Todos os meus pelos na parte de trás do meu corpo foram arrancados via laser. Olha aqui. Tá vendo aí, Ana? A gente tá com plateia, vocês não podem ver, mas a gente tá com amigos aqui hoje. Tudo atrás de mim é pelado. E não nasceu mais? Nunca mais nasceu. Isso faz quanto tempo? Foi 2019, antes de acontecer a doença comigo. Acho que se eu não tivesse passado por esse fortalecimento, eu não tinha acordado. Surreal. A metade do meu corpo ficou... Só a parte de trás. O grande problema é que a experiência foi de bruxo. Eu queria saber o que eles fizeram. É melhor não saber. Eles passaram um bom anestésico, pelo menos. Ufa! A história que eu te contei é outra. Esse processo com você, porque eu acho que deve ser uma quebra de paradigma. Talvez para ele não, né, Léo? Não sei, mas... Conta pra você a história. Uma vez, era dia de São José. Dia de São José, 19 de março, né? Havia uma celebração na igreja, né? E aí,
existe uma tradição que no Nordeste, se chover dia de São José, é que vai ter grandes colheitas, né? Pá? E eu falei isso na igreja. Falei assim, olha, nós estamos aqui, né? Hoje de São José. São José foi aquele que entendeu um dos maiores projetos da vida extraterrestre aqui na Terra. Porque Jesus é o filho de Maria. E eu fui o primeiro bebê por inseminação artificial. E não foi? Se não teve sexo. O Espírito Santo veio sobre ela e deixou ela grávida. Inseminação artificial. Verdade, né? E eu falei, então, hoje vamos pedir a Deus que aconteça uma grande colheita de sucessos e vitórias na nossa vida. E que nesse dia de São José tenha essa marca em nossa vida. Começamos a orar. A lua estava cheia, um céu lindo, um negócio maravilhoso. Começou uma chuva só em cima da igreja. Você tá brincando. O rapaz que tomava conta dos carros do outro lado da rua pegou a moto e foi dar a volta no quarteirão pra ver que água era aquela. Aí no final ele me sai e fala, eu fui lá fora, me despedi das pessoas no portão, abraçar as pessoas, e aí ele falou assim, padre, que água era aquela que veio do céu? Você falou, água que veio do céu. Mas hoje não tinha nuvem. Eu falei assim, aí é outra história. Que coisa linda. Aí é outro negócio. Ali foi um sinal da espiritualidade dos nossos irmãos que estavam abençoando realmente aquele momento. E aí, nesse dia, eu tive uma visão, alocução, aviso de que o ano que começaria seria o ano de 2020. 2020 seria 40. E seria um ano de ficar dentro da Arca de Noé, guardado, escondido, porque era um ano de quarentena. Foi o aviso que eu tive. Isso eu disse em outubro, E aí veio toda eu disse em março de 2019. Meu Deus. Quando chegou 2020... Meu Deus. Léo, eu posso emendar mais uma? Porque eu tô vendo o tempo vambora. Me vê uma coisa aqui. Eu sei que muitas famílias têm alguns padrões que se repetem. Ótimo. Em gerações. Né? Atávicos. Códigos atávicos. E eu vejo assim, por exemplo, quebra no auge. Uns vão falar que isso é uma maldição. Tudo certo. E às vezes a gente já pegou caso assim, você entrar dentro da empresa do cara e fala, processos, procedimentos, o cara é um cara gente boa, as pessoas gostam dele, mas o negócio ele simplesmente cresce, de repente, trava. Tem alguma explicação espiritual para um tipo de fenômeno como esse ou algumas explicações? Tem que a tal maldição hereditária ficou muito popularesco isso, né? Mas são códigos que são impressos nas pessoas e eles vão se repetindo. Esse é o atávico. Ele vai se repetindo. Então, o insucesso do avô, do pai, vai se repetindo. E aí, existe um jeito de quebrar. Tem? Como? Tem. Você pega o livro de Juízes, na história de Jefté. Jefté, ele era filho de uma prostituta com um sacerdote. Que dupla, né? O sacerdote sem vergonha, né? Ele fez um filho na prostituta, pegou essa criança e trouxe para dentro de casa para ser cuidado pela esposa com os filhos. A pior maldade foi essa. O menino era humilhado, sofria. E aí os irmãos diziam, você nunca vai dar nada que é do nosso pai, nunca vai dar. E o cara morreu, o pai de Jefté, né? E aí, Jefté, já rapazinho, foi expulso de casa. E ele foi morar nas ruas, diz que com homens vagabundos. Uhum. Porém, ele tinha a bênção. O projeto estava dentro dele. Eu conheço uma história parecida. O projeto estava dentro dele. A marca estava dentro dele. E aí, ele, na rua, esses homens foram formando um exército. Ele foi treinando isso aqui, ele era forte, foi treinando esses homens. Um dia diz que aconteceu uma guerra entre duas tribos e estes irmãos deles eram os anciãos já subiram do lugar da hipocrisia religiosa, né? E que fizeram o quê? Foram procurar ele e disseram para esse jeito, já que você tem um exército aí, ajuda-nos na guerra. Aí ele foi, então eu vencendo a guerra, ele não fala se eu vencer, vencendo a guerra eu volto, sou o líder de todo mundo, pode ser? Fecharam o acordo? E fecharam o acordo com ele. Ele vencendo a guerra, ele passava a ser o líder. Uhum. O que é que ele faz? Ele chega, depois que ele faz o acordo, fala assim,
Chega pra Deus e fala assim, ó, agora é o seguinte... Eu assumi o B.O. A chance que eu tenho é essa. Vou fazer o seguinte, eu vou pra guerra. Quando eu voltar, a primeira pessoa que sair da porta da minha casa, eu mato em sacrifício pro Senhor. Acho que ele pensou na sogra, né? Pode ser, né? Minha sogra. Aí ele foi, chegou lá, ele fez foi lá, lutou, venceu a guerra. Quando ele volta da guerra, vitorioso, porque ele fez o propósito com Deus de entregar, vitorioso, quando ele volta da guerra, a menina, a filha única dele, sai pra abraçar ele. Aí eu lembro pra dançar, porque ele tava chegando. Eu lembro da música do Chico, né? Tipo as mulheres de Atena, né? Que dançavam na volta, né? E aí, quando ele veio, ele falou assim: oh, minha filha, você se tornou a razão da minha desgraça. Ela, por quê, pai? Porque eu prometi a Deus que a primeira pessoa que saísse ao meu encontro, eu sacrificaria. Matar. Ela falou assim: não tem problema, o senhor vai fazer o que o senhor falou. Só faz o seguinte, deixa eu ir pro deserto com as minhas amigas, que eu vou entregar para Deus minha virgindade, pá. E ela foi, passou 2 meses lá, fazendo isso. Depois, quando ela volta, o pai vai e sacrifica a filha. E aí, a história daquele homem mudou. Antigamente ele era conhecido como filho da mulher prostituta, filho do adultério, o Zé Ninguém. Hoje em dia não, até hoje em Israel é comemorado a memória de Jefté, aquele que entregou a filha virgem para Deus, porque foi vencedor na batalha. Ele quebrou os paradigmas. Então, o que ele era, não era lembrado mais. Sim, o que ele fez e o que ele foi depois. Então, quando nós temos fé, aí sim, falar em entregar sacrifício para Deus, nessa hora o pessoal da ganância faz disso aí um negócio que é para arrancar até a vida dos outros. Faz o rateio. Mas o sacrifício maior é, eu entrego a minha vida, a minha fé, a minha confiança. O que eu tenho de mais valioso em mim? É minha energia, minha confiança, minha fé, minha força de vontade. É isso que eu tenho. Porque se eu não entregar para Deus, eu entrego para quem? Entrego para depressão. E eu começo a ficar apático, amuado. Então eu sacrifico. Deus é teu. Eu não quero ser. Todos os meus sentimentos são seus. Eu confio na tua vitória. Confio na tua grandiosidade. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer de tudo para que todo mundo saiba que o dia que eu entreguei isso tudo para ti, a minha vida foi outra. Os padrões são quebrados, quebra-se a história para trás, começa para frente e os descendentes vivem um tempo de vitória. Mas entregar não é ficar de um olho aberto assim, outro fechado. Não, entregar mesmo. Entrega o olho no padre na missa, né? Não é que nem aqueles memes que você vê que a mulher abre o braço e o cara, ela acha que vai cair para trás, ela cai de cara para frente e o marido não segura, né? Não. Entregar é entregar. Confiar é confiar. Confiar é o exemplo das crianças que dormem em beliche. O pai e a mãe falam, pula, ele pula. Porque confia que o abraço vai ser... É verdade. Ó, eu vou fazer uma coisa inédita nesse programa. Manda. Eu vou chamar um breve intervalo. Tá. E aí depois eu vou pedir pra gente encerrar. Não vai ser um bloco inteiro. Sim, porque é especial. É isso aí. O reverendo vai fazer uma oração para todos os empresários e empreendedores. O que você acha da gente pegar essa energia e transmitir para muita gente? Ótimo, bora. Legal? Bora. Fica com a gente. Não perca essa oração não que... Bom, já tá rolando um monte de oração aqui. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Muito bem, estamos de volta. Tomamos uma água. Agora acho que vem a água benta. A gente fez um negócio excepcional, que é estender um pouquinho esse bloco aqui, para a gente ter a oportunidade do reverendo fazer uma oração numa data tão especial para nós, né? Para, enfim, para as famílias, para os empresários, para os empreendedores. Para todos aqueles que agora necessitam de uma renovação na vida. De um renascimento, né? Então, já começo aqui te agradecendo e só vou ficar quietinho para receber aqui. A palavra está com o senhor. Eu que agradeço, né? A vocês dois, esses meninos maravilhosos, né? Que têm uma visão de crescimento. Que seja o amém de Deus sobre a vida de vocês, sobre esse ministério, porque isso aqui é um ministério. Mas não é uma igreja, não é um ministério. Os dons, eles não são tirados nunca. Então Deus deu a você esse ministério, de pregar a força, a coragem para seguir em frente. E como disse Francisco, né, se quiser usar palavras, não, nem sempre precisa usar palavras bíblicas, mas só de vocês serem
motivacionais. Vocês serem aqueles que estão, né, colocando a lenha na fogueira. Isso é um ministério. Deus abençoe vocês. Tá? Amém. E agradeço por terem convidado este serzinho aqui para estar com você naquele dia de Nossa, hoje. serzinho. Gratidão imensa. E vamos aqui, né, pedir agora a Deus, nesta semana, que é a Semana Santa, que aconteça o milagre da ressurreição na vida, na família e nos empreendimentos. Eu acredito que nesse momento tem muitos empreendimentos que estão aí passando pela crucificação, estão aí chorando o luto do sábado, né? Às vezes malhando Judas, né? Tentando encontrar culpados para o que aconteceu. Mas, na verdade, se nós pedirmos a Deus que o mistério da ressurreição aconteça, vai ter. A luz brilha. A pedra que fecha o túmulo vai rolar. E a pessoa sai viva, gloriosa. O projeto ressuscita, renasce e acontece. E aí, é de um dia para o outro? Não, depois disso, tem um processo. O processo para chegar até o Pentecostes, que é a hora em que se espalha e não tem como segurar mais. Como não teve como segurar a força da igreja depois do dia de Pentecostes. Assim também será com os projetos, os empreendimentos que forem colocados hoje nessa oração. Ressurreição é certa, mas da ressurreição não pode parar na ressurreição. Tem que continuar até o Pentecostes, que é a hora em que a marca, o projeto, a ideia fica insegurável, né? Não tem como segurar mais, né? Não tem, porque já espalhou. Depois de Pentecostes, não tinha como segurar mais. Todos voltaram para suas terras falando do mistério do Cristo que ressuscitou e enviou o Espírito para todos eles. Oremos. Deus Pai, nós queremos nesta hora pedir que da tua sala do trono, da tua sala de comando, daí da nave mãe celestial, do lugar onde tudo acontece, venha uma energia poderosa para mudar a vida, a história, os negócios, os empreendimentos de cada pessoa que conosco faz essa oração nesse momento. O Senhor Jesus disse que tudo que fosse ligado na terra já estaria ligado no céu. Isso é uma verdade. Os cabos conectores energéticos aí no céu estão sempre ligados. A chave aí no céu está sempre conectada. É aqui embaixo que precisa se ligar para que a energia chegue até o ponto final. Então, por isso, Senhor, ajuda cada um que está desanimado, não está acreditando no projeto, que está entristecido, para que venham ligar a chave do disjuntor neste plexo solar. Se ligue a chave em nosso peito, para que a energia chegue e que todos nós, sem distinção, possamos dentro em breve comemorar este Pentecostes, que é esta grande colheita em todos os nossos negócios. Dá para cada um de nós, dá para esse empreendedor, para esse empresário, para essa mãe, para esse pai, para essa família, dá para eles uma Páscoa de ressurreição em vida de projetos e prepara cada um deles para o Pentecostes do espalhar de sua ideia para todas as pessoas. E que não tenha como segurar o sucesso. Que seja inevitável o sucesso na vida de cada um. É isso que pedimos a Deus. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Assim seja. Assim seja, assim é, assim está feito. Muito lindo. Gostaram ou não? Good vibes? Opa. Como é que encerra agora, né? Só gratidão. Gratidão pela sua presença, gratidão pelas suas palavras, gratidão pela sua vida, né? Não estamos aqui mais uma vez, você que nos conhece, vocês que nos acompanham, não estamos aqui falando de religião, por incrível que pareça. Estamos falando de espiritualidade, de uma vida melhor e porventura traremos, lógico, né, religiosos, pessoas, sacerdotes, para poder compartilhar suas experiências espirituais. Gratidão, que Deus ilumine sua vida. Conte com os irmãos aqui, que agora
Passamos a ser oficialmente seus irmãos É também. isso aí. Os E irmãos como Campos. diz a Bíblia, o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Amém. Tá feito. Beijo no coração de todos, gratidão eterna e bora renascer. Boa renascer. Páscoa! Boa Páscoa. ressurreição! Gente.